As histórias em quadrinhos, como as outras artes, mexem com a imaginação. Apesar de ter influência da literatura e do cinema, os quadrinhos possuem uma linguagem própria. Outra curiosidade dessa arte é que muitas das obras em quadrinhos são adaptações de textos literários. E foi pensando nas adaptações e na linguagem autônoma da história em quadrinho que Lielson Zene analisou na dissertação do mestrado em Letras a obra Metamorfose de Franz Kafka, que foi adaptada para história em quadrinho por Peter Cooper. Lielson também fez, na monografia para o curso de Letras, uma análise do conto em prosa O Preço, que foi escrito e adaptado para os quadrinhos pelo mesmo autor, Neil Gaiman. Eu entrei primeiro no mestrado, então minha dissertação anterior é defendida em 2007 e minha monografia é defendida em 2008. A Metamorfose de Kafka narra a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que numa manhã, ao acordar, se transformou num inseto horrível. Peter Cooper adaptou a obra para os quadrinhos por iniciativa própria. A obra em quadrinho continuou com o mesmo título. Já o conto em prosa O Preço, escrito por Neil Gaiman, está no livro Fumaça e Espelhos. A adaptação para história em quadrinho ficou por conta do próprio autor do texto literário. A minha monografia, da conclusão do curso de Letras, foi feita sobre um conto do Neil Gaiman, que é um autor famoso de histórias em quadrinhos, famoso pela sua série Sandman, que é uma das séries mais conhecidas de histórias em quadrinhos, que ele também escreve literatura meio fantástica, assim, e ele tem um conto chamado, não é Coisas Trágicas, desculpe, é o Fumaça e Espelhos. Um dos contos do Fumaça e Espelhos é O Preço. Ele mesmo é responsável pela adaptação desse conto para um formato de história em quadrinhos. Eu me interessei por esse caminho que faz a linguagem saindo do autor de quadrinhos que escreveu em prosa ficcional, escreveu literatura, e daí volta a transformar isso em história em quadrinhos. Então isso me interessou. As adaptações são comuns fora do país. No Brasil, elas ocorrem desde a década de 50, mas foi só em 2005 que o número de adaptações aumentou. Há de se admitir que é um pouco difícil, né? Você pegar o Machado de Assis e falar, não, vou cortar o texto do Machado, não está muito bom, é um pouco complicado. Mas isso pensando do jeito mais habitual que se pensa, que é pensando as adaptações com uma necessidade de fidelidade ao original. Aí eu entro um pouco em teoria da tradução, até nos meus trabalhos, assim, sem citar especificamente teóricos e tudo, que parte da seguinte pressuposta: a fidelidade 100% não existe, isso é impossível. Não existe palavra sinônimo perfeito, logo não existem correspondências exatas. Uma coisa numa cultura representa algo, em outra cultura representa algo, às vezes oposto, às vezes representa coisa alguma. Então já começa por aí, saber que é um jogo perdido, o jogo da fidelidade, e não se ater a ele. Lielson aconselha que uma das saídas para adaptar uma obra literária em história em quadrinho é usar elementos principais do texto. Alguma coisa daquele original, para você chamar de uma adaptação, tem que estar nesse transporte, alguma coisa tem que sobrar. Aí tem que ficar muito claro para o autor qual é a opção dele. Normalmente as melhores opções, do meu ponto de vista, isso é bem opinião pessoal, é quando tenta se recuperar o efeito estético, ou o que aquilo causa, ou o que aquilo representa. Então, para isso, às vezes a melhor saída é jogar fora todo o texto original e fazer tudo de novo. Definir o que é história em quadrinho não é uma função tão simples, mas pode-se afirmar seguramente que, a princípio, o quadrinho é a junção da linguagem visual, da representação estática com o texto. Mas não é só isso. Se pensar num livro infantil, por exemplo, e não só livros infantis, mas que tem lá uma ilustração com um trecho do livro embaixo, isso não é história em quadrinho, pelo menos não necessariamente. História em quadrinho é a junção dessas duas linguagens em um desdobramento sequencial. Tanto que o nome foi o Will Eisner, um dos maiores produtores de quadrinhos, gostava de chamar de arte sequencial, porque é a arte da sequência. E apesar de ter uma linguagem própria, a história em quadrinho também dialoga com as outras artes. Cada arte é uma arte com seus domínios. Agora, isso não quer dizer que elas não possam ser intercambiáveis, somente do ponto de vista teórico e técnico. Muita coisa que já se pensou na teoria da literatura serve
aos quadrinhos, serve ao cinema. Muita coisa que já se pensou no teatro, serve ao cinema, serve aos quadrinhos. Muita coisa que se pensou nas artes plásticas, serve aos quadrinhos. Coisas que se pensaram nos quadrinhos, serve ao cinema, serve ao teatro. E aí começa esse intercâmbio e já se perde a fonte das coisas mesmo. Que até é desnecessário saber de onde começam as coisas, mas elas se mesclam, se conversam e se combinam, assim.